Boa tarde, amados irmãos ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Está no ar mais um programa Conhecendo a Igreja. Eu sou a Márcia Cândido e levo até vocês o meu forte abraço. Que o coração de vocês estejam cheios de alegria, porque nós cremos na grandeza e na misericórdia de Deus. E Ele está olhando por nós neste momento de tormenta em que o mundo está passando. Não esqueçamos que Deus é o nosso guia. É como Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E nós vivemos acreditando nisso, nessa misericórdia infinita que Deus tem por todos nós, né? E Jesus está aí nos guiando e nos protegendo e nos indicando o caminho certo a seguir, né? Hoje, no programa Conhecendo a Igreja, estaremos falando sobre o Sagrado Magistério da Igreja. E o José falará um pouquinho também sobre Santo Afonso Maria de Ligória. E eu gostaria de mandar um abraço especial para os nossos ouvintes, um alô para Padre Oswaldo de Oliveira, lá em Tabapuã, São Paulo, para o Terço dos Homens, lá na comunidade de Pereiro dos Pedros, para o Terço dos Homens, lá na comunidade de Igarói, e para o nosso pároco, Padre Evanilson. Nosso forte abraço a todos vocês. Invoquemos a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Agora é com você, José Rodrigues. Boa tarde, amados irmãos em Cristo Jesus e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja. Hoje vamos conversar um pouco, falar sobre o Sagrado Magistério da Igreja Católica e também falar de Santo Afonso de Ligório, santo de hoje, dia 1º de agosto, é a sua festa e nós estamos celebrando. Então, por sua intercessão, que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a coleção Escola da Fé. Esse já é o 3º volume de professor Felipe Aquini sobre o Sagrado Magistério da Igreja Católica. Nós já vimos a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura. Agora vamos passar a falar um pouco sobre o Sagrado Magistério da Igreja. Então vamos lá ver o que é que ele nos traz sobre o Sagrado Magistério. Ele inicia falando assim: o que garantiu a unidade da Igreja Católica, sua continuidade até hoje de maneira ininterrupta, conservando intacto o depósito da fé que recebeu do Senhor, é a sua apostolicidade, isto é, a sucessão apostólica, conferindo aos apóstolos o encargo de dirigir a Igreja em toda a terra. Jesus estabeleceu sobre eles o que chamamos de Sagrado Magistério da Igreja, constituído pelo Papa, sucessor de Pedro, e os bispos, sucessores dos apóstolos, em comunhão com ele. Sem este magistério oficial querido por Jesus, o depósito da fé já estaria esfacelado, como aconteceu fora da Igreja Católica. Muito cedo a Igreja tomou consciência de que a sua identidade e missão estava ligada ao colégio dos 12 apóstolos e seus sucessores. Quando nos primeiros séculos surgia uma doutrina nova, às vezes uma heresia, o critério do discernimento era o da apostolicidade. Esta doutrina está de acordo com o que ensinaram os apóstolos? Está em conformidade com o que ensina a Igreja de Roma, onde foram martirizados Pedro e Paulo? Essas eram as perguntas mais importantes para se chegar ao discernimento. Isto porque os apóstolos foram as testemunhas oculares do Senhor
e dele receberam diretamente tudo o que ele ensinou e realizou para a salvação da humanidade. A Igreja é a sucessora de Israel. O povo de Israel era a posteridade das 12 tribos de Jacó, que Deus chamou de Israel. Da mesma forma, a Igreja é a posteridade dos 12 apóstolos. Jesus mesmo relacionou a escolha dos 12 com as 12 tribos de Israel, que prefiguravam a Igreja. Em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós que me haveis seguido estareis sentados em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 28. O livro do Apocalipse revela a Igreja como a Jerusalém celeste, construída sobre 12 pedras fundamentais, nas quais estão escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, revestido da glória de Deus. Assemelhava-se a uma pedra preciosa, tal como o jaspe cristalino. Tinha grande e alta muralha com 12 portas, guardadas por 12 anjos. Nas portas estavam gravados os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao oriente havia 3 portas, ao setentrião 3 portas, ao sul 3 portas e ao ocidente 3 portas. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21, de 12 a 14. Essa belíssima revelação que São João teve da Igreja ensina-nos, através dos símbolos da figura apocalíptica, a realidade da Igreja. As 3 portas abertas permanentemente para as 4 regiões do mundo são como imagem da universalidade, catolicidade da Igreja, de portas abertas para acolher todas as nações e todos os homens. A grande e alta muralha simboliza toda a grandeza, estabilidade e majestade desta cidade de Deus. Naquele tempo, as muralhas significavam toda a grandeza e segurança da cidade. Nessa muralha havia 12 portas guardadas por 12 anjos. São as 12 tribos de Israel, através das quais Deus começou a abrir as portas da salvação para a humanidade. O mais importante, contudo, é notar que os 12 fundamentos, os alicerces da muralha, traziam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Isto mostra que neles está edificada a Igreja, como disse São Paulo aos Efésios. Consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Efésios 2, 20. Os bispos são os sucessores dos apóstolos e foram testemunhas dos ensinamentos e da ressurreição de Jesus. Eles estabeleceram os princípios básicos para toda a vida da Igreja, o credo e a tradição apostólica. Cada um deles tinha jurisdição sobre as comunidades cristãs fundadas. Vemos São Pedro na Capadócia, na Bítima, no Ponto, na Samaria, em Antioquia e, por fim, em Roma. São Paulo em Filipos, Éfeso, Corinto, Atenas, Tessalônica, Chipre, Creta, Roma. Os apóstolos ordenaram bispos, seus sucessores, para que a Igreja cumprisse até o fim dos tempos sua missão que Jesus lhe confiou. Ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura. Mateus 28, 18. Os bispos da Igreja, que hoje são cerca de 4.300, 3.000 em plena função, embora não tenham sido testemunhas diretas da ressurreição de Jesus, no entanto, pela sucessão apostólica, participam do colégio dos apóstolos. Cada bispo individualmente não tem um carisma de infalibilidade. Apenas o bispo de Roma, o Papa, e o colégio dos bispos, que sucede o colégio dos 12 apóstolos. Essa infalibilidade que na maioria das vezes o colégio dos bispos exerceu
nos 21 concílios universais que a Igreja já realizou, se limita à definição de assuntos de fé e de moral. Ao Colégio dos 12, Jesus disse: em verdade eu vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Mateus 18, 18. É com esta autoridade recebida diretamente de Jesus que o Colégio Episcopal se reúne em concílios e sínodos para ligar na terra o que é para o bem e a salvação dos fiéis. São Paulo deixa Timóteo como bispo de Éfeso. Torno a lembrar-te a recomendação que te dei quando parti para a Macedônia. Devias permanecer em Éfeso e impedir que certas pessoas andassem a ensinar doutrinas extravagantes. 1 Timóteo 1:3. A principal preocupação de Paulo é com a sã doutrina, que Timóteo deve garantir na comunidade. Esta continua a ser principal missão do bispo, também hoje na igreja. Além de ser para o seu rebanho o pai espiritual e a pedra viva da unidade. Por esse motivo eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos, 2 Timóteo 1:6. Então, logo no início da evangelização, São Paulo dá normas a Timóteo e a Tito de como devem ser os bispos. Eis uma coisa certa: quem aspira ao episcopado saiba que não está desejando uma função sublime, porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível, casado uma só vez, sóbrio, prudente, regrado no seu proceder, hospitaleiro, capaz de ensinar. Não deve ser dado a bebidas, nem violento, mas condescendente, pacífico, desinteressado. Deve saber governar bem a sua casa, educar os seus filhos, na obediência e na castidade. Pois quem não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Então aí a gente já vê a preocupação de São Paulo, dando as orientações para Timóteo e Tito, né? Foi inicialmente na Judéia que os apóstolos estabeleceram a fé em Jesus Cristo e fundaram igrejas, partindo em seguida para o mundo inteiro, a fim de anunciarem a mesma doutrina e a mesma fé. Em todas as cidades iam fundando igrejas, das quais, desde esse momento, as outras receberam o enxerto da fé, a semente da doutrina, e ainda recebem cada dia para serem igrejas. É por isso mesmo que sejam consideradas como apostólicas, na medida em que forem rebentos das igrejas apostólicas. Então, em todos os tempos da história da igreja, as comunidades heréticas e cismáticas procuraram imitar as aparências da sucessão apostólica, tentando enganar o povo. É o caso, por exemplo, das igrejas católicas apostólicas brasileiras, derivada de Dom Carlos Duarte, ex-bispo de Maura, mas que não guarda a comunhão com a Igreja Católica. Outro exemplo é o dos bispos patriotas, que foram instituídos por governos comunistas e sagrados por um bispo colaboracionista. Não estão na sucessão apostólica, pois romperam com o Papa. Assim são também os bispos da Igreja Anglicana, da Igreja Universal, do Reino de Deus, etc. Os protestantes perderam a sucessão apostólica porque romperam com a Igreja dos apóstolos e seus sucessores. A encarnação do Verbo é uma realidade histórica e se prolonga da Igreja e da sucessão apostólica. Jesus disse claro aos apóstolos: estarei convosco até a consumação dos séculos. Os santos padres da Igreja diziam: Ubi Petrus, ibi Ecclesia, ibi Christus. Onde está Pedro, está a Igreja. Onde está a Igreja, está Jesus Cristo. A Igreja reza na Santa Missa, no prefácio dos Apóstolos:
Pastor eterno, vós não abandonais o rebanho, mas guardais constantemente pela proteção dos apóstolos. É assim a igreja é conduzida pelos mesmos pastores e que pusestes à sua frente como representantes do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Então nós vamos vendo todo o cuidado, toda a sucessão apostólica da Igreja Católica. A Igreja nasceu, cresceu e caminha na doutrina dos apóstolos. Os bispos, apóstolos de hoje, continuam a mesma missão de Jesus. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. São Clemente, bispo de Roma, quarto papa da Igreja, colaborador de São Paulo, em Filipenses 4:3, na importante carta escrita aos Coríntios para debelar a rebelião dos fiéis contra os pastores, já no século I, expõe as bases da Igreja, mostrando que Jesus Cristo recebeu todo o poder do Pai e incumbiu os apóstolos de estabelecerem a hierarquia. Assim, os apóstolos cumpriram a ordem e puseram à frente das igrejas bispos, presbíteros e diáconos como auxiliares, tendo regularmente sua sucessão com normas claras para que com a comunidade fossem escolhidos sempre os melhores. Assim, São Clemente mostra-nos que a hierarquia foi querida por Deus Pai e por Jesus, sendo portanto sagrada. Isto mostra a apostolicidade da Igreja e as origens da sucessão apostólica. Nenhum fiel é obrigado e nem pode ser submisso a um bispo que não esteja em comunhão com o Papa e com os demais bispos. Cada bispo é escolhido pelo Papa, vigário de Cristo na terra, cabeça visível da Igreja, e lhe deve obediência e submissão. Tornou-se célebre na Igreja a expressão com Petro et sub Petro. É doloroso para toda a Igreja quando um bispo de qualquer lugar discorda publicamente do Papa ou contradiz os seus ensinamentos inspirados pelo próprio Espírito Santo. O Papa Paulo VI disse certa vez aos padres conciliares: a fidelidade ao depósito da revelação é claro que exige que não se passe em silêncio alguma verdade da fé. O povo de Deus, confiado aos nossos cuidados, tem o sagrado e inalienável direito de receber a palavra de Deus, toda a palavra de Deus. A exortação apostólica Catequese Tradent do Papa João Paulo II foi mais claro ainda. Para ser verdadeira a oblação da fé, aqueles que se tornam discípulos de Cristo têm o direito de receber a palavra da fé, não mutilada, falsificada ou diminuída, mas sim plena e integral, com todo o seu rigor e com todo o vigor. Atraiçoar em qualquer ponto a integridade da mensagem é esvaziar a própria catequese. Assim, a nenhum catequista verdadeiro é lícito fazer por seu próprio arbítrio uma seleção no depósito da fé entre aquilo que considere importante e rejeitar o resto. A infalibilidade da Igreja e do Papa. Para levar os homens à salvação pelo conhecimento da verdade, o Senhor garantiu à Igreja, por meio do Sagrado Magistério, a infalibilidade naquilo e só naquilo que se refere à salvação dos fiéis, isto é, nos ensinamentos doutrinários, fé e moral. Assim, a mensagem do Evangelho não ficaria à mercê da manipulação dos homens, como sempre se tentou na história da Igreja. Sem a garantia da infalibilidade para o magistério da Igreja, podemos dizer que teria sido inútil a revelação divina, pois ela seria deteriorada ao chegar até nós e não teria a força da salvação. O Papa João Paulo II, ao apresentar o novo catecismo, disse: guardar o depósito da fé é a missão que o Senhor confiou à sua Igreja e que ela cumpre em todos os tempos.
Esta é, portanto, a missão sagrada que a Igreja recebeu do Senhor, guardar o depósito da fé intacto. E isto a Igreja sempre fez e faz. É com esta finalidade que a Santa Sé possui a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, encarregada de zelar pela pureza da doutrina em todo o mundo católico. A Igreja tem a missão de fazer resplandecer a verdade do Evangelho, disse o Papa João Paulo II. E ainda, ao concílio, o Papa João XXIII tinha confiado como tarefa principal guardar e apresentar melhor o precioso depósito da doutrina cristã. Então nós vemos aí o dogma de fé da infalibilidade papal, no que se refere à doutrina de fé e moral. Então essa infalibilidade que nos garante que a Igreja nunca erra em doutrina de fé e moral. Os grandes concílios foram momentos de graça para a vida da Igreja Universal. Eles representam um ponto de referência indiscutível para a Igreja Universal. Esses foram momentos de graça através dos quais o Espírito Santo de Deus concedeu luzes abundantes sobre os mistérios fundamentais da fé cristã. E sobretudo nos concílios que a Igreja exerceu a sua infalibilidade em matéria de fé e de moral. Não se conhece na história da Igreja, desde 2000 anos, uma verdade da fé que um dos concílios legítimos tenha ensinado, que o outro tenha revogado. Em ocorrência doutrinária, é uma prova da infalibilidade, já que o Espírito Santo, o grande mestre da Igreja, não se contradiz. Ele não pode revelar à Igreja uma verdade hoje que seja diferente na essência daquilo que ele revelou ontem. Um dia Jesus disse aos apóstolos: em verdade vos digo, tudo o que ligares sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então, a Igreja está assistida por este dogma de fé da infalibilidade papal no que se diz respeito à fé e moral. É o próprio Jesus que nos garante isso, e é exercido na Igreja toda essa verdade da fé. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e depois e ensinai a todas as nações, ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Mateus 28, 19, 20. Isso antes da ascensão de Jesus, ou seja, antes de Jesus ascender aos céus, ele disse para os apóstolos: Jesus envia a igreja que nascia com os apóstolos a ensinar todas as nações a sua doutrina. Sabemos que Deus sempre dá a graça necessária para se poder cumprir sua missão que ele ordena. A graça neste caso foi a assistência do Espírito Santo para que a igreja ensinasse sem erro. Antes de subir ao céu, o Senhor garantiu: eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então é nessa garantia, é assistido pelo Espírito Santo, que a igreja, nesses 2000 anos de história, não garante e não tem errado no caminho da salvação, nem desvirtuado o Evangelho, como querem os protestantes. Seria preciso aceitar antes que Jesus a abandonou e não cumpriu a promessa de estar sempre com a igreja até o fim do mundo. É muito importante notar o que São Paulo disse a São Timóteo: Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Para o apóstolo, chegar à salvação é o mesmo que chegar ao conhecimento da verdade. É essa verdade, a sã doutrina que Jesus confiou aos apóstolos e lhes incumbiu de ensinar a todas as nações que leva à salvação. Em seguida, São Paulo vai dizer ao seu discípulo fiel: a igreja do Deus vivo é a coluna e o sustentáculo da verdade. Diz 1 Timóteo 3,15. Dizer que a igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade é o mesmo que dizer que sem ela a verdade não fica de pé, não se sustenta.
É o mesmo que dizer que a igreja é infalível através do seu magistério. Sem ela, a doutrina de Jesus não teria chegado intacta até nós, como disse Teilhard de Chardin. Sem a igreja, o Cristo se evapora, se esfacela ou se anula. Jesus insistiu sobre a importância da verdade. Disse a Pilatos que ele veio ao mundo para dar testemunho da verdade. João 18:37. Aos judeus que nele creram, ele disse: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiros, meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Aos discípulos ele afirmou: eu sou a verdade. Na oração sacerdotal ele pede ao Pai: santifica-os na verdade. São Paulo alerta aos Tessalonicenses que aqueles que se perderem diante das tribulações que a igreja terá que atravessar antes da volta do Senhor, será por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Então é preciso notar que Jesus disse que o Espírito Santo seria dado para que ele fique eternamente convosco e garantiu ainda que ele ficaria com a igreja e estaria na igreja. Permanecerá convosco e estará em vós. Para aceitarmos que a igreja tenha errado no o caminho da verdade, como quiseram Lutero e seus seguidores depois de 1517 anos, seria preciso antes concordar que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, tenha abandonado a igreja. Mas isto jamais poderia ter acontecido, pois ele foi dado para ficar eternamente convosco. Disse, naquela mesma noite memorável, Jesus diz uma vez mais aos apóstolos: disse-vos estas coisas enquanto estou convosco, mas o advogado, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. João 14, 25, 26. Que garantia maior de infalibilidade Jesus poderia ter dado à igreja do que essa promessa de que o Espírito Santo ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito? Como então a igreja poderia se enganar? Para aceitar a reforma protestante que negou 15 séculos de caminhada da igreja, guiada dia a dia pelo Espírito Santo, seria preciso aceitar antes que Jesus enganou a sua igreja, mentiu para ela e não cumpriu a promessa de assisti-la sempre com a verdade. Mas isto nunca. Jesus é o esposo da igreja, ele deu a sua vida por ela e jamais a abandonou, nem a abandonará até o fim dos tempos. São Vicente de Lérez afirmava: é necessário que cresçam e vigorosamente progridam a compreensão, a ciência e a sabedoria da parte de cada um, de todos e de todos, seja de um só homem como de toda a igreja, à medida que passam as idades e os séculos. Vemos assim que de maneira muito marcante na última noite, na hora solene do adeus, Jesus garantiu à igreja a assistência infalível do Espírito da verdade, para conduzi-la sempre à verdade que liberta e salva. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro advogado, para que fique eternamente convosco. João 14,16. O grande Santo Irineu, ano 202, que combateu com zelo as heresias de seu tempo, nos assegura: é realmente verdadeira e firme a pregação da igreja, onde aparece a única via de salvação em todo o mundo. Com efeito, a igreja foi confiada à luz de Deus e, portanto, à sabedoria de Deus, pela qual ele salva os homens. Por toda parte, a igreja anuncia a verdade. Ela é o candelabro de 7 luzes, Apocalipse 2:1, que transporta a luz de Cristo. Convém refugiar-se na igreja e ser educado em seu grêmio, nutrido com as santas escrituras do Senhor, pois a igreja está plantada neste mundo como o paraíso. Do livro 5, capítulo 20, contra as heresias. Então, a igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade. O bom católico, o católico fiel e convicto, não pode duvidar de nada que a Santa Igreja Católica ensina.
São maus filhos da igreja aqueles que discordam dos ensinamentos oficiais. Discordar da igreja nesses pontos é o mesmo que discordar de Jesus e desconfiar da assistência infalível que o Espírito Santo presta à igreja, por promessa de Jesus. Longe, muito longe de nós esta terrível tentação. Então, São Pedro já dizia aos cristãos do seu tempo: estai preparados para apresentar aos outros a razão da vossa esperança. Gostaria de insistir nesse ponto, mesmo que eu não compreenda bem aquilo que a igreja nos ensina. Devo acatar de imediato e buscar compreender o que significa o que nos foi ensinado. Certa vez, o cardeal Ratzinger, o Papa Emérito Bento, prefeito da Sagrada Congregação da Fé, disse que os dogmas de nossa fé não são cadeias, ao contrário, são janelas que se abrem para o infinito. É lamentável que, vez ou outra, surja um teólogo moderno, talvez mais moderno do que verdadeiramente teólogo, ousando desafiar a perenidade do dogma ou contestando sua verdade. É preciso compreender que infalibilidade não quer dizer impecabilidade. Sabemos que há pecados entre os membros da igreja contra a sua vontade, mas isto não impede que ela seja infalível quando conduz os seus filhos no caminho da verdade que salva, mediante o Espírito Santo enviado por Jesus à igreja de maneira permanente. Ele garante ao Papa não cometer erros de doutrina quando ensina ex-cátedra, isto é, em caráter decisivo e definitivo, alguma matéria de fé ou moral. Assim, explica o catecismo. Para manter a igreja na pureza da fé transmitida pelos apóstolos, Cristo quis conferir à sua igreja uma participação de sua própria infalibilidade, que ele que é a verdade. Pelo sentido sobrenatural da fé, o povo de Deus se atém indefectivelmente à fé, sobre a guia do magistério vivo da Igreja. Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 889, 892. Então, meus irmãos, depois, nos próximos programas, nós damos continuidade ao Sagrado Magistério da Igreja sobre a infalibilidade papal. Agora eu queria falar um pouco desse grande santo que celebramos hoje, Santo Afonso de Ligório, grande defensor da Imaculada, da Virgem Maria, bispo, doutor da Igreja e fundador da Congregação dos Padres Redentoristas. Ele nasceu Alfonso Maria Antônio João Cosmos Damien Michel Gaspar de Ligório, em 27 de setembro de 1696, em Marionella, perto de Nápoles, na Itália. Educado em um lar piedoso, Alfonso foi em retiros espirituais com seu pai, Dom Giuseppe, que era um capitão da Marinha Real. Alfonso era o mais velho de 7 filhos e criado por uma mãe católica devota de origem espanhola. Era muito inteligente, estudioso e foi educado na Universidade de Nápoles e recebeu o seu diploma na idade de 16 anos. Na idade de 19, praticava a advocacia, mas viu a natureza transitória do mundo secular e, após um breve período, se retirou dos tribunais e de sua fama, visitando um hospital local para incuráveis no dia 28 de agosto de 1723. Ele teve uma visão na qual foi dito para consagrar sua vida somente a Deus. Em resposta, Alfonso dedicou a si próprio a uma vida religiosa, sofrendo inclusive perseguições da própria família. Finalmente se tornou um padre e passou a viver numa casa com alguns missionários. Foi ordenado em 21 de dezembro de 1726, ou seja, 21 de dezembro de 1726, e passou 6 anos dando sermões em Nápoles. Em abril de 1729, Alfonso foi viver no colégio chinês, fundado em Nápoles pelo padre Mateus Ripa, apóstolo da China. Lá conheceu Thomas Flacoya,
fundador da Congregação dos Trabalhadores Piedosos. Esta amizade fez com que Afonso, em associação com a irmã Maria Celeste, fundasse a Congregação dos Mais Santos Redentores, em 9 de novembro de 1732. A fundação enfrentou desde o início vários problemas e após um ano, ele, um irmão leigo e outros companheiros se retiraram para fundar sua própria organização religiosa. Ele começou de novo, recrutando novos membros em 1743. Tornou-se o prior de duas novas congregações, uma para homens e outra para mulheres. O Papa Benedito XIV, 1740-1758, deu sua aprovação para a Congregação dos Homens em 1749 e das Mulheres em 1750. Afonso fazia missões e pregações nas áreas rurais e escreveu vários ensaios importantes. Ele recusou-se a ser bispo de Palermo, mas em 1760 aceitou o comando papal de chefiar a sé de Santa Águeda de Gótis, perto de Nápoles. Ali ele descobriu mais de 30.000 homens e mulheres analfabetos e 400 padres indiferentes. Por 13 anos ele alimentou os pobres, instruiu as famílias, reorganizou os seminários, as casas religiosas, ensinou teologia e escreveu vários tratados. Sua austeridade era rigorosa e ele sofria de reumatismo, que começou a deformar seu corpo. Ele passou vários anos tendo que beber através de tubos, porque sua cabeça não podia inclinar para a frente. Atacado de febre reumática, de maio de 1768 a junho de 1769, o que deixou paralítico. Ele finalmente deixou sua sé em 1775. Em 1780, Afonso foi enganado em assinar um termo de submissão para obter a aprovação real de sua congregação. A submissão alterou as regras originais e, como resultado, Afonso foi destituído de sua autoridade entre os redentoristas. Depois de excluído de sua própria congregação, Afonso sofreu grande angústia, mas como que para superar a sua depressão ele teve visões e executou vários milagres e fez várias profecias que se concretizaram. Ele morreu pacificamente em 1º de agosto de 1787, em Nocera de Pagani, perto de Nápoles, e o sino de Ângelus tocou inexplicavelmente na igreja matriz. Afonso foi beatificado em 1816 e em 1839 foi canonizado. Em 1871, Afonso foi declarado doutor da igreja pelo Papa Pio IX. Então, gostaria também de falar um pouco sobre outro grande santo, padroeiro dos padres, São João Maria Vianney. Lembrando que sobre Santo Afonso e sobre São João Maria Vianney, eu estou pegando o texto do professor Felipe Aquino, da editora Cleofas. O jovem pároco João Maria Batista Vianney não prometia sucessos retumbantes, mas ao ser nomeado para o vilarejo perdido de Arnes, o seu imenso amor a Deus transformou a fundo não apenas os seus paroquianos, mas milhões de peregrinos da França inteira. Era ao entardecer de 9 de fevereiro de 1818, uma terça-feira, um pastorinho de 16 anos, Antônio Givre, que guardava as ovelhas em Lande das Dombes, teve um encontro estranho que havia de recordar durante toda a vida. Ia cair a noite e já as luzes se acendiam nas janelas das casas, agrupadas e algumas centenas de metros. Para além de um valado, do lado da estrada de Lyon, o rapaz ouviu um barulho e olhou. Era um padre que avançava a grandes passadas de camponês. A seu lado, uma velha de touca na cabeça. Atrás deles, uma carriola vacilante, carregada de fardos e de uma misturada de coisas, no meio das quais se via uma cama de madeira. O padre saudou o pequeno e perguntou-lhe se ainda estava longe de uma aldeia chamada Arnes.
Antônio indicou com a mão o mílimo povoado, que já se ocultava no crepúsculo. Como é pequeno, murmurou o padre, e ajoelhou-se. Em silêncio, durante muito tempo, rezou de olhos postos nas casas. Rezou com um fervor de uma atenção extraordinária. Disse-ia que via coisas de que os outros não faziam a menor ideia. Ao levantar-se, olhou para o rapaz e com voz muito simples disse: Tu mostraste-me o caminho de Armes. Um dia hei de mostrar-te o caminho do céu. Antônio Givre morreu algumas semanas depois do cura d'Ars. Em seguida retornou à marcha. A capelinha de Armes, que não tinha mais de 200 almas e estava subordinada à paróquia de Miseries da diocese de Lyon, recebia o seu novo encarregado. Chamava-se Jean-Marie Vianney. Quando chegou em Armes não passava da mais morna das comunidades cristãs. Lá não gostavam muito de Deus, mas logo que viram como vivia o novo cura, os paroquianos compreenderam que alguma coisa tinha mudado. Começou a mandar restituir os castelos, os móveis confortáveis que a piedosa Mr. Garrett tinha emprestado ao presbítero. Depois pôs-se a restaurar a igreja que estava caindo aos pedaços, fazendo por suas próprias mãos o trabalho doméstico de Deus. E compreendeu-se então que o cura d'Ars conservara durante toda a vida, fizera tanto a maior impressão quanto a verdade. Desculpem, irmãos. Compreendeu-se então para que serviam as correntes que o padre mandara forjar na oficina do ferreiro, esses jejuns e penitências que o cura d'Ars conservara durante toda a vida, fizeram tanto maior impressão quanto a verdade, que é terrível, e a terrível acesse não impedia Maria Vianney de ser uma delicadeza e de uma mansidão perfeitas, sem querer impor a ninguém os golpes de disciplina que a si mesmo infligia e que nem uma só vez deixou transparecer. Quando, porém, este ou aquele se permitia aludir aos rigores que ele aplicava ao seu corpo, respondia com o melhor dos sorrisos, que era coisa muito apropriada para o velho Adão ou cadáver. Ou seja, através de muita oração, jejum, penitências, o cura d'Ars mudou a realidade de Armes, da pequena Armes. Foi indubitavelmente por aí que Jean-Marie Vianney se impôs primeiro às ovelhas, depois a outras. Pouco a pouco a paróquia transformou-se. Homens e mulheres, crianças foram agrupados em confrarias ou obras. Abriu-se uma escola gratuita, a Casa da Providência, onde afluíram as meninas, incluindo as órfãs, as abandonadas, as desafortunadas. Os maus hábitos, como o do baile e da taberna, contra os quais o padre era severo, foram desaparecendo da paróquia. Para não desgostarem, os moços e as moças menos recatados refreavam seu comportamento. Um santo confessor. No confessionário viveu intensamente seu apostolado, tudo entregue às almas, devorado pela missão, integralmente fiel à vocação. Então tem algumas histórias. Nos últimos tempos de vida eram mais de 200 por dia, ou seja, 200 pessoas que ele confessava por dia, mais de 80 mil por ano. E alguns relatos e experiências. Havia um homem pecador que relutou muito em confessar-se com São João Vianney, porque tinha medo da penitência que ele lhe imporia. Mas um dia tomou coragem e foi se confessar com o santo. E eis que este lhe deu uma penitência suave. Então o penitente estranhou e perguntou ao santo: só isso? Ao que São João lhe respondeu: eu queria lhe dar uma penitência pesada, mas pode ser que você não a cumpra. Então deixa que eu a cumprirei por você.
Outro dia, ele saiu do confessionário e foi falar com um jovem que estava na fila da confissão. E lhe disse: Olha, estou vendo o demônio como uma abelha voando em volta de você, dizendo para você não confessar aquele pecado. Mas pode confessar, porque eu já sei o que é. Certa vez ele estava confessando às pessoas e o sacristão veio lhe dizer que seu quarto estava pegando fogo. Ele calmamente disse ao homem: Vá lá e apague o fogo. Vou ficar aqui confessando. É o demônio. Ele não pode pegar o pássaro, então está queimando a gaiola. Quando chegou à cidadezinha, ninguém veio recebê-lo. Quando morreu, a cidade tinha crescido enormemente e multidões de peregrinos o acompanharam. A última morada eram cerca de 100.000 pessoas. A igreja, que pela lógica humana receara fazê-lo sacerdote, curvou-se à sua santidade. São João Maria Vianney foi proclamado venerável pelo Papa Pio IX em 1872, beatificado pelo Papa São Pio X em 1905, canonizado pelo Papa Pio XI em 1925 e pelo mesmo foi declarado padroeiro de todos os párocos do mundo em 1929. Esse é o Santo Cura d'Ars, cuja memória celebramos em 4 de agosto. Então isso aí é um pequeno resumo destes dois grandes santos que nós celebramos neste mês de agosto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem em paz e que com a proteção da Virgem Maria e o amor de Jesus seja sempre conosco. Chegamos ao final de mais um programa e levo a vocês os meus sinceros agradecimentos pela audiência, por vocês que estão sempre aqui conosco. Rezemos agora o oferecimento diário. Deus nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje, minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos, em reparação de nossas ofensas, em união com o coração do teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a ti na Eucaristia pela salvação do mundo, que o Espírito Santo que guiou a Jesus seja meu guia e meu amparo neste dia, para que eu possa ser testemunha do teu amor. Com Maria, Mãe de Jesus e da Igreja, rezo especialmente pelas intenções do Santo Padre para este mês. Rezemos por todas as pessoas que trabalham e vivem no mar, entre elas os marinheiros, os pescadores e suas famílias. Rezemos também pela paz no mundo, rezemos também pelo fim da pandemia. O nosso abraço e até no próximo sábado, se Deus quiser.